Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é sobre depressão. Eu vou abordar as questões populacionais, ou seja, qual população que atinge, em qual porcentagem, e também a questão de como que se dá a patologia. Então, quais são os fatores de risco, quais são as interações para ter essa síndrome psiquiátrica que chama depressão. Então, antes de tudo, você tem que fazer uma distinção. O estado depressivo as pessoas apresentam normalmente, então apatia, falta de interesse, perda de vontade, isso ocorre normalmente durante o dia. A recorrência desse quadro, junto com alguns outros fatores, leva a uma síndrome psiquiátrica classificada como depressão, que é passível de cuidado, que é passível muitas vezes de tratamento. Na América do Sul, você tem a depressão como segunda causa de incapacitação, a segunda causa de afastamento de trabalho, isso nos países subdesenvolvidos, que configura principalmente aqui na América do Sul. A tendência é que em pouco tempo seja a primeira causa de afastamento do trabalho. Você tem uma diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, já que na depressão você tem um fator muito forte que é o ambiente, né? Então, justamente essa diferenciação entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Mas aqui, no caso do Brasil, tende a ser a segunda causa de afastamento de trabalho. A epidemiologia, você tem no Brasil, ao longo da vida, 1 em cada 5 pessoas vão apresentar depressão, vão apresentar pelo menos um episódio depressivo, o que configura 20% da população. E quando você vê nos últimos 12 meses, 10% da população apresenta um quadro depressivo diagnosticado. Então, isso tratando em relação a um episódio durante a vida toda ou no último ano. 50% das pessoas que apresentam um quadro depressivo vão ter recorrência desse quadro e 20% vão apresentar um curso contínuo da doença, ou seja, cronicamente vão apresentar esse quadro depressivo, passível de tratamento, passível de cuidado, mas vão apresentar ele cronicamente. A depressão ela aumenta o risco cardíaco, né? Isso está bem estabelecido, o aumento de risco cardíaco, e outra questão também é o risco aumentado para suicídio. Então, quando você faz uma análise nos últimos 5 anos, por exemplo, na depressão bipolar, 20% das pessoas vão tentar o suicídio, isso olhando em 5 anos. Na depressão, 10% desses pacientes vão tentar suicídio. O risco de suicídio é 10%. Você tem vários fatores de risco, então tanto ambientais quanto substâncias psicoativas, álcool, drogas, né? Você aumenta o risco por alteração no ritmo biológico, então uma privação muito intensa do sono. Alguns eventos, principalmente infantis, então abuso, rejeições, logicamente que aqui é muito mais como você lida com essa rejeição, como que você lida com esse abuso, mas são fatores que na medicina está bem estabelecido que acaba levando a uma interação ali que potencializa, né, eles não são desencadeantes, mas eles potencializam o quadro depressivo. Agora eu vou falar um pouquinho de como que se dá a doença, e fica muito mais claro essa questão do fator de risco. Hoje já se sabe vários genes que atuam, né, a nível genético no processo da depressão. O que você vai chamar de multifatorial poligênico. São vários genes que vão atuar de modo intercruzado, ou seja, com uma interação multifatorial, para estar desencadeando essa suscetibilidade genética da depressão. É interessante que várias doenças mentais compartilham vários genes que estão super expressados no caso das patologias. Então, tanto a esquizofrenia, quanto a depressão bipolar, quanto a depressão unipolar, elas compartilham vários genes alterados. Mas a questão genética não é determinante. Você tem essa interação entre genética e entre ambiente. Aqui não tem hierarquia, ou seja, um não é mais importante que o outro. Você tem os dois do mesmo grau de importância, você tem essa questão da interação entre os dois fatores, genéticos e ambientais. Então, por isso que depende tanto do ambiente, por isso que há uma variabilidade dependendo de país, dependendo da condição de desenvolvimento do país e dependendo a nível individual, como o indivíduo se porta em relação ao próprio trauma que ele recebe. Então, você pode
predizer, né? Você pode dizer que o trauma é uma condição de suscetibilidade para a pessoa desencadear a depressão, mas depende muito de como o indivíduo lida com aquele trauma. Muitas das vezes ele pode utilizar aquele trauma ao contrário, para favorecer ele a um estado depressivo, mas ao contrário, para potencializar e para dar mais força e para dar mais significado de vida para essa pessoa. Então isso tem uma variabilidade muito grande. Então, mas o importante é fixar que você tem essa interação entre a questão genética e entre a questão ambiental para estar desencadeando o quadro depressivo. Aí você tem várias alterações hormonais, mas o mais importante é a questão da diminuição dos neurotransmissores, que é a hipótese monoaminérgica. Então a diminuição ou da serotonina, ou da noradrenalina, ou da dopamina, ou das três, né, ou de duas. Você tem uma diminuição dos neurotransmissores, principalmente em relação a esses três. Outra questão interessante é que cada vez mais se descobre que você tem uma alteração nos fatores neurotróficos. Então, na regeneração, na capacidade regenerativa dos neurônios, na depressão ela vai se perdendo, ela vai diminuindo. Tanto que uma das hipóteses é que os antidepressivos atuam a esse nível também. E a partir dessa interação hormonal, a partir da diminuição dos neurotransmissores e da diminuição da capacidade do neurônio utilizar os seus fatores neurotróficos e também das questões das células que auxiliam esse neurônio estarem diminuídas, você tem o desenvolvimento da síndrome psiquiátrica que chama depressão. Então é a alteração, a interação entre ambiente e genética que leva à alteração em algumas questões orgânicas que vão desencadear a síndrome que chama depressão. Tudo bem, pessoal? Então eu falei a população que é mais acometida e a questão de como que se desencadeia a depressão. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Até a próxima.